Fala, nação rubro-negra! E se o próximo camisa 9 do Flamengo viesse direto da Premier League? Nos bastidores da Gávea, dois atacantes da seleção brasileira que atuam na Inglaterra começaram a ser debatidos como possibilidades reais: Gabriel Jesus, do Arsenal, e Richarlison, do Tottenham. Hoje a gente vai falar de mercado, planejamento, valores envolvidos e ambição. Por que esses nomes entraram no radar rubro-negro, o que pode facilitar ou travar uma negociação e se esse sonho pode virar realidade? Fica comigo até o final porque os nomes são pesados e a história promete. Dois atacantes da seleção brasileira que atuam na Inglaterra podem pintar no rubro-negro. O Flamengo se prepara para mais uma janela de transferências com um objetivo claro: reforçar o ataque. Mesmo com um elenco forte, a diretoria entende que falta aquele jogador decisivo, capaz de resolver jogos grandes e elevar o nível do time em competições nacionais e internacionais. O clube tem poder financeiro, torcida, vitrine e ambição, e isso permite sonhar alto. Segundo o jornalista Marcelo Bechler, o Flamengo avalia a contratação de um grande nome para o ataque, e dois brasileiros que atuam na Premier League aparecem como possibilidades reais: Gabriel Jesus, do Arsenal, e Richarlison, do Tottenham. Até agora não existe proposta oficial, mas o simples fato desses nomes estarem sendo debatidos já mostra o tamanho do planejamento rubro-negro. Por que Gabriel Jesus entra no radar? Gabriel Jesus é um atacante conhecido pela mobilidade, pressão na saída de bola e experiência em grandes competições. Campeão por clubes e pela seleção, ele tem um currículo que fala por si. No entanto, sua passagem recente pelo Arsenal foi marcada por uma grave lesão no joelho, que o afastou por um longo período. Isso levanta dúvidas, mas também pode abrir uma oportunidade de mercado. Um retorno ao Brasil não está descartado, embora exista o desejo pessoal do jogador de um dia voltar ao Palmeiras. Richarlison, perfil diferente, mesmo impacto. Já Richarlison é um atacante de intensidade, força física e entrega total. No Tottenham vive altos e baixos, mas segue sendo decisivo em momentos importantes, com gols e assistências. O diferencial do Richarlison é a competitividade. Ele é aquele jogador que incomoda zagueiros, briga por cada bola e se conecta facilmente com a torcida. Num ambiente como o Maracanã lotado, esse perfil pode fazer muita diferença. Copa do Mundo como fator decisivo. Existe um fator em comum entre os dois jogadores: a Copa do Mundo. Ambos querem estar no radar da seleção brasileira e sabem que precisam jogar com frequência e em alto nível. Mudar de clube, inclusive voltando ao Brasil, pode ser uma estratégia para ganhar protagonismo e convencer a comissão técnica. Análise financeira e opinião de Bechler. Na análise de Bechler, os valores não seriam absurdos para o Flamengo. Algo em torno de 30 milhões de euros estaria dentro da realidade do clube, considerando o investimento já feito em outras temporadas. Segundo ele, se uma negociação com Caio Jorge não avançar, apostar em Gabriel Jesus ou Richarlison seria um caminho lógico. Outros nomes no radar rubro-negro. E não são apenas esses dois nomes que aparecem no horizonte. Anderson Talisca, atualmente no Fenerbahçe, e Mauro Icardi, destaque do Galatasaray, também surgem como opções. Icardi, inclusive, já foi especulado em outros clubes brasileiros e é conhecido pelo faro de gol. Talisca traz força física e chutes de média distância. O peso do orçamento do Flamengo. O Flamengo hoje tem um dos maiores orçamentos do continente. Isso não garante todas as contratações, já que a vontade do jogador pesa muito, mas dificulta que o clube fique sem um reforço de impacto. A expectativa é clara: se não vier a primeira opção, uma alternativa de peso será buscada. Flamengo no mercado, impasse com Caio Jorge e monitoramento de Yuri Alberto. O Flamengo está no mercado, o Cruzeiro fechou a porta e um nome de peso começa a ganhar força nos bastidores da Gávea. Yuri Alberto pode ser o novo alvo rubro-negro, mas a Europa também está de olho. Será que vem bomba por aí? Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender essa história completa. Flamengo no mercado e a busca por um atacante móvel. A diretoria entende que o elenco precisa de um camisa 9 com mais dinamismo. Alguém que não fique preso entre os zagueiros e ajude na construção ofensiva. Essa procura já vinha acontecendo antes mesmo do fim da temporada. O impasse com Caio Jorge. Caio Jorge era um dos nomes preferidos.
falar sobre a dificuldade de negociação com o Cruzeiro, ressaltar que o Flamengo não quer entrar em leilão nem pagar valores fora da realidade. Com a negociação travada, o Flamengo começou a olhar para o mercado com mais cautela e avaliar planos alternativos. Yuri Alberto entra no radar. Yuri Alberto aparece como um nome que agrada internamente. Um atacante forte, veloz, com bom arranque e presença ofensiva. Falar dos números recentes. Boa temporada em 2025, títulos conquistados, participação direta em gols, pico de desempenho e valorização. Destacar que o auge individual foi em 2024. Explicar como isso aumentou o valor de mercado. Reforçar que não existe proposta oficial do Flamengo, apenas monitoramento. Neste momento, o Flamengo observa, faz contas e estuda o cenário antes de qualquer movimento concreto. Concorrência europeia entra em cena. Introduzir Roma e Everton. Explicar por que clubes europeus se interessam. Contextualizar o Everton na Premier League. Mostrar como isso pode encarecer ou inviabilizar o negócio. Quando a Europa entra na jogada, o cenário muda completamente. Corinthians faz jogo duro. Deixar claro que o Corinthians não pretende facilitar. Explicar a postura do clube paulista. Falar sobre a necessidade de uma proposta alta. O Corinthians só aceita sentar à mesa se os números realmente agradarem. Levantar questionamento para o torcedor. Você acha que o Yuri Alberto encaixaria no Flamengo? Vale o investimento ou o clube deveria buscar outro nome? Comenta aí, deixa o like, se inscreve. A qualquer novidade, a gente volta. Interesse do Cruz Azul em Léo Pereira e movimentações do Flamengo. O Flamengo pode estar prestes a perder um dos pilares da sua defesa. Um gigante do futebol mexicano entrou no jogo, clubes europeus estão observando e o nome da vez é ele, Léo Pereira. Será que o Mengão corre risco de perder seu zagueiro titular? Fica comigo até o final porque tem muita coisa para analisar. Nas últimas horas, uma informação movimentou os bastidores da Gávea. O Cruz Azul, um dos clubes mais tradicionais do México, fez contatos iniciais para entender a situação de Léo Pereira. Ainda não é proposta oficial, mas acendeu o alerta no Flamengo. E quando esse tipo de consulta acontece, dificilmente é por acaso. Quem é Léo Pereira hoje no Flamengo? Hoje, Léo Pereira não é apenas mais um jogador do elenco. Ele é titular absoluto, líder defensivo e peça-chave nos títulos recentes. Na última temporada foram mais de 60 partidas disputadas, presença constante em decisões e até gols importantes. Um zagueiro moderno que sabe sair jogando, tem boa leitura defensiva e entrega regularidade. Não à toa virou alvo do mercado internacional. Interesse do Cruz Azul. O Cruz Azul fez uma sondagem inicial querendo entender valores e possibilidades. E a resposta do Flamengo foi direta, só conversa a partir de 10 milhões de euros. Estamos falando de algo em torno de mais de 60 milhões de reais. Um valor alto, mas compatível com o momento do jogador. O detalhe curioso é que os dois clubes se enfrentaram recentemente em uma competição internacional, o que aproximou os bastidores. Força financeira e projeto do Cruz Azul. O Cruz Azul não é qualquer clube. Tem estrutura, dinheiro e ambição. É um dos gigantes da CONCACAF e costuma investir pesado quando encontra um nome que considera estratégico. O elenco já conta com jogadores conhecidos do torcedor brasileiro, o que pode pesar numa possível negociação. Mas a pergunta é, Léo Pereira sairia do Flamengo agora para jogar no México? Interesse europeu entra no jogo. E não é só o futebol mexicano que está de olho. Clubes da Europa seguem monitorando o zagueiro. Times da Espanha e da Turquia já buscaram informações recentemente. Isso valoriza ainda mais o atleta e fortalece a posição do Flamengo em qualquer conversa. Com esse cenário, o rubro-negro não tem pressa nenhuma para negociar. Possível retorno ao futebol da CONCACAF. Vale lembrar que Léo Pereira já teve passagem pela CONCACAF no passado, quando atuou nos Estados Unidos. Ou seja, o ambiente não seria totalmente novo. Mas hoje ele vive outro momento, mais maduro, campeão, protagonista e com mercado muito mais valorizado. Impacto para o Flamengo. Se perder Léo Pereira, o Flamengo perde estabilidade defensiva. Não é simples repor um zagueiro nesse nível, principalmente em meio à temporada. Por isso, a tendência é segurar o jogador, a não ser que chegue uma proposta realmente irrecusável.
Enquanto isso, o clube segue atento ao mercado, principalmente para reforçar o ataque. Resumindo, existe interesse, existe dinheiro envolvido. Gerson vive fase complicada no futebol russo e tem futuro indefinido para 2026. Flamengo aparece no radar do jogador, mas não da diretoria. Gerson em campo, torcida do Flamengo. Manchetes genéricas. O que está acontecendo com Gerson no futebol russo? Porque um dos meio-campistas mais técnicos da geração brasileira vive um momento de incerteza no exterior. E, principalmente, existe mesmo chance de um retorno ao Flamengo? Fica comigo até o final, porque a resposta pode não agradar todo mundo. Jogos do Zenit. Treino. Cidade. Contratado em julho pelo Zenit, Gerson chegou cercado de expectativas. O clube apostava na experiência internacional e na qualidade técnica do jogador para elevar o nível do meio-campo. Mas, na prática, o cenário foi bem diferente do esperado. Dentro de campo, as atuações não empolgaram. Fora dele, a adaptação ao país e à cultura também se mostrou um desafio. Com o passar dos meses, o clima ficou pesado e a insatisfação começou a aparecer. Dificuldades no futebol russo. Bancos de reserva. Expressões do jogador. Fontes próximas ao atleta indicam que Gerson não conseguiu se sentir confortável no futebol russo. O estilo de jogo mais físico, o frio intenso e a distância do Brasil pesaram. Mesmo com oportunidades, ele não conseguiu emendar uma sequência convincente e isso acabou afetando sua confiança. O resultado? Um futuro cada vez mais indefinido e a sensação de que esse ciclo pode terminar antes do previsto. Rumores de retorno ao Brasil. Diante desse contexto, os rumores começaram a ganhar força. A próxima janela de transferências passou a ser vista como uma possível porta de saída. Clubes do futebol brasileiro entraram em alerta. O nome de Gerson voltou a circular nos bastidores e sondagens aconteceram. O staff do jogador passou a avaliar cenários e alternativas para a sequência da carreira. Flamengo como prioridade do jogador. Gerson pelo Flamengo, títulos, comemorações. Entre todas as possibilidades, um destino aparece como prioridade absoluta para Gerson: o Flamengo. Foi no rubro-negro que ele viveu um dos melhores momentos da carreira, conquistou títulos importantes e ganhou protagonismo. A identificação com o clube, a torcida e a cidade faz com que o Flamengo seja visto como o ambiente ideal para uma retomada, pelo menos do ponto de vista do jogador. A posição da diretoria do Flamengo. CT do Flamengo, diretoria. Mas aqui começa o ponto mais delicado da história. Segundo informações do setorista Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo não tem interesse em avançar por Gerson neste momento. O pai e empresário do atleta, Marcão, chegou a oferecer o jogador ao clube ainda em dezembro. A resposta, porém, não foi positiva. A diretoria optou por não abrir negociação. Internamente, pesa o histórico turbulento da saída do jogador, que deixou marcas na relação entre as partes. Esse fator, somado ao planejamento atual do elenco, dificulta qualquer reaproximação. Outros interessados no mercado. Cruzeiro. Jogos recentes. Enquanto o Flamengo fecha a porta, outros clubes seguem atentos. O Cruzeiro, por exemplo, demonstrou interesse e chegou a iniciar conversas. Apesar disso, as tratativas não avançaram como esperado. Seja por questões financeiras, seja pelo desejo do jogador, o negócio não evoluiu. Ainda assim, o mercado segue em observação. O dilema de Gerson. Gerson pensativo. Treinos. Gerson vive um dilema claro. Prioriza o Flamengo, mas não recebe sinalização positiva do clube. Ao mesmo tempo, precisa decidir seu futuro profissional e não pode ficar parado. A pergunta que fica é: insistir no sonho rubro-negro ou abrir espaço para um novo projeto no futebol brasileiro? A resposta pode definir os próximos anos da carreira do meio-campista. E agora eu quero saber de você. O Flamengo deveria deixar o passado de lado e reconsiderar a volta de Gerson? Ou o clube faz certo em seguir outro caminho? Mas o Flamengo está forte na negociação. E agora eu quero saber de você. Quem seria a melhor contratação para o Flamengo? Gabriel Jesus, Richarlison ou outro nome do futebol europeu? E agora eu quero saber,
Você venderia Léo Pereira por esse valor ou manteria o zagueiro a qualquer custo? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino, porque aqui você fica por dentro de tudo sobre o Flamengo. O Flamengo é observado, os jogadores estão valorizados, mas não há clima de saída no momento. A menos que algum deles manifeste vontade de sair, a tendência é que Emerson Royal e Carrascal sigam defendendo o manto sagrado. E você, torcedor, venderia algum dos dois agora ou seguraria para manter o time forte? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.